Olá, eu sou Davi Silva, sou coach addiction, especialista em recuperação, especialista em coach aplicado à recuperação das drogas. Estou aqui para falar mais um pouco sobre o nosso sistema de recuperação, que ainda é atrasado e se utiliza de uma metodologia já defasada com a era que nós vivemos. O coach addiction é algo amplamente utilizado nos Estados Unidos porque ele consegue, de uma maneira simples, oferecer um tratamento personalizado. As pessoas, quando querem alta performance, por exemplo, com relação à sua capacidade física, elas procuram um personal trainer, que é o camarada que vai levar ele mais longe, vai melhorar as condições físicas dessa pessoa, fazendo com que ele atinja seus objetivos, seja lá quais forem, isso é definido lá entre eles. O que o coach addiction faz? É a mesma coisa. É que o coach aqui no Brasil ele é bastante desconhecido ainda. As pessoas não desconhecem. Existe muito coach de carreira, coach life, coach de emagrecimento, até coach financeiro, né? Enfim, é uma metodologia quase que comum nos Estados Unidos, que é o treinamento. Algo que aqui a gente parte do princípio que já sabe, né? Por exemplo, com relação à dependência química, as pessoas... Eu fiquei em recuperação há algum tempo, vou lá, abro uma clínica ou vou trabalhar com dependência e assim a gente vai tocando. Os órgãos até que regulamentam isso não tem uma definição muito certa para isso. Resultado, o que a gente tem é um serviço de péssima qualidade. As pessoas entram e saem de recuperação, não conseguem ficar em recuperação e as que conseguem mantêm uma recuperação mediana, o que não faz ela ir mais longe e mais alto. O que a gente propõe com o Coach Addiction é um verdadeiro rompimento com esse modelo atual que a gente tem de recuperação, que baseia-se muito nos 12 passos, dos programas de anônimos e também muito uma questão religiosa, com muitas instituições que utilizam a Bíblia como referência. Tudo isso tem causado um cenário de verdadeiro horror, porque... Quando se fala de neurociência, quando se fala de ciência aplicada à dependência química, parece que é algo de outro mundo, né? E é incompatível conviver, aplicar esses modelos junto com esses outros que acabam sendo limitadores e causam uma impressão assim de que as coisas não estão funcionando. É isso que ocorre com as pessoas que passam por esse tratamento. Elas passam, saem, voltam, ficam nesse... e não conseguem entender. Primeiro que as pessoas acham que é porque ela não quer parar, né? E a outra é porque diz que trabalha no modo de culpa ou medo, né? E isso acaba prevalecendo, tendo mais do mesmo, né? A gente costuma falar, por que eu estou tendo mais do mesmo? Porque a questão é, eu estou pensando e estou agindo do mesmo jeito, né? O Coach Addiction, ele rompe definitivamente com esse modelo. É claro que eu entendo que, como é algo desconhecido e novo, ainda causa às pessoas a ideia de que a mente fechada impede muitas vezes de as pessoas olharem para essa modalidade, para essa metodologia e entender que lá fora é comum fazerem isso, tanto na Europa como nos Estados Unidos, é comum treinar. Se eu não sei fazer algo, eu preciso de alguém que me ensine, né? E essa metodologia aqui, ela vai proporcionar um diferencial, né? Por quê? Porque hoje esses modelos têm como a ideia de quase uma vitimização da pessoa que passa pelo problema. Afinal de contas, é um doente, né? Muitas vezes é utilizado doente físico, mental, espiritual, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Isso tudo causou ao longo do tempo um estado, quer dizer, eu não tenho opção, né? Eu sou um doente crônico e não tem mudança, né? A ciência já vem modificando isso. A ciência trabalha hoje com a ideia que as nossas doenças, elas são criadas pela nossa mente. Tanto é que a medicina que mais cresce nos Estados Unidos é a psicossomática, que é a que estuda a origem, né, do problema. Nós aqui, fazendo um paralelo com relação à dependência química, parece que há algo assim definitivo, que é uma doença realmente fatal, incurável e que, vamos trabalhar vamos lidar com essa possibilidade aí. Só que isso não tem dado resultados, isso é claro para nós.
tanto nos grupos que a gente acompanha, no dia a dia, enfim, a gente vê quase que uma repetição dos modelos que se apresentam aí. E isso é claro, né? A gente não tem dados sobre isso, não tem, mas é possível, até de cada 10 fica um. A gente sempre, quando eu frequentava grupos, eu tinha ouvia muito isso e muitas vezes até falava, porque acreditava realmente que aquilo não tinha outra saída a não ser essa opção. Hoje eu admito e tenho que até fazer um meia-culpa, porque realmente não é isso, né? Eu falei muitas vezes sobre isso, sobre uma doença, e acreditava realmente naquilo. As coisas evoluem, eu evoluí, aprendi e acredito hoje que definitivamente não é essa mensagem que eu posso passar para as pessoas com quem eu trabalho, para as pessoas com quem eu assessoro, enfim, para onde eu levo sobre isso. É claro que não é algo fechado, todo dia eu estou aprendendo algo novo, mas tem que fazer um paralelo com as áreas evidentemente da neurociência, a ciência hoje tem muitas, o coaching, é claro, a física quântica, a psicologia da energia, que é algo desconhecido aqui no Brasil ainda, mas que é aplicado na dependência química. O mais importante hoje, eu não tenho dúvidas, eu estou há mais de 25 anos envolvido com recuperação e há mais de 22 que eu não uso drogas. No entanto, não é essa experiência que me qualifica para ser um profissional, para lidar com outras pessoas que têm problemas com drogas. Eu sou um facilitador com relação a elas, com base naquilo que eu aprendi tecnicamente, e não com a minha... É evidente que esses anos todos me deram um repertório de experiência, mas não é essas experiências da recuperação, de 12 passos, que eu utilizo para poder trabalhar com qualquer pessoa que eu trabalho, tanto na clínica, no consultório, enfim, não é isso que eu faço, porque realmente aquilo que eu aprendi é defasado e não é capaz de despertar interesse nas pessoas. Eu, há uma época atrás, né, eu tenho quase 50 anos, e na minha época, às vezes um esporro, uma bronca, ou até um castigo físico mesmo, poderia fazer efeito. Hoje é impossível isso acontecer. Por quê? Porque nós saímos de uma era diferente, né? Nós estamos numa nova era. Nós não apenas trocamos, entramos em uma nova era totalmente diferente, que é a era do conhecimento, né? Nós saímos da era da informação, estamos na era do conhecimento. O que significa isso? A aplicação desses conhecimentos. Nós já temos informação demais e nós precisamos aplicar isso, né? E isso renovou tudo, revolucionou. A física quântica tem cerca de 100 anos, para uma ciência é muito pouco, né? Então, imagina-se, como a gente vai lidar com isso na aplicação? Tudo evolui, né? A gente não tem uma área aí que a gente não vê uma evolução, mas na dependência química a gente não tem isso. E como a gente pode evoluir na dependência química com essas técnicas novas que fazem com que a gente entenda como é que funciona a nossa capacidade de criar por meio da nossa mente, como é que a gente utiliza nosso cérebro para acessar tipo de informações diferentes, né? Tem uma coisa muito interessante, a gente parte do princípio da tecnologia. Então a gente tem ideia que o cérebro é o hardware e os softwares a gente vai adquirir de livre escolha, a gente vai acessar que tipo de informação a gente está acessando para a nossa recuperação, né? É a de que eu sou impotente, que eu sou um doente, que eu tenho que lutar, que eu tenho que matar um leão por dia, que tenho que fazer um esforço, que eu tenho que tentar, enfim, essas coisas que não empoderam a nossa capacidade de querer algo melhor, né? Eu busquei nas drogas prazer, né? Prazer imediato. E depois de algum tempo não havia outra coisa que não me desse prazer a não ser as drogas. Então eu me dediquei grande parte da minha vida a isso. Quando eu parei, aquela ideia de prazer ainda continuou lá, né? E é isso que continua na cabeça das pessoas. E não é utilizando esse mesmo caminho de prazer para dizer que é ruim, né? Ou para dizer que, olha, não dá para lidar com isso. Eu sempre, tá, mas e aí, eu vou fazer o quê? Simplesmente eu vou conviver com isso? Ninguém convive sem prazer, né? Agora, quando a gente aplica uma metodologia como o coaching, o que você faz? Você vai aumentar a frequência
cliente, desse dependente, para que ele mude as suas noções e crie conexões que identifique também uma nova maneira de se obter prazer. É isso que vai manter a sustentabilidade, a continuidade do tratamento, né? Sem isso, ele vai apenas parar, né? Como tem muitos parados aí, parados em grupos, parados nas igrejas, enfim, em todo lugar. E vai vivendo no piloto automático, né? Então, ampliar a consciência vai falar, pô, eu sou mais do que isso, eu posso ir muito mais longe, né? E entender que colocando outros objetivos, outras maneiras de... E trabalhar isso tecnicamente. Essa é a importância do coach adicto. Então, essas informações que eu queria falar com você a respeito disso, curtam o nosso canal, divulguem o nosso canal para as pessoas que às vezes procuram uma saída. Existem muitos vídeos que falam exclusivamente de como funciona o nosso cérebro, o que eu posso fazer, onde o que está pegando, né, realmente, para eu poder entender e continuar, realmente continuar em recuperação, né? E espontaneamente, com motivação, com entusiasmo para continuar fazendo isso, ok? Forte abraço, fica na paz e curta nossas páginas aí na rede social, os nossos sites, porque tem bastante material que vai fazer você inovar na sua recuperação. Até mais, falou, um abraço.